Salve, salve galera, estamos aqui mais uma vez para trazer uma análise para vocês nesse dia 11 de abril, né? Dia muito especial com as negociações da guerra, né, entre Estados Unidos e Irã. Mas antes de mais nada, gostaria de convidar você, né, a se inscrever no nosso canal, no canal RDA News, e também não esqueça de deixar seu like. E se no final desse vídeo você gostar, e quiser fazer uma doação para o nosso canal, na descrição desse vídeo tem a nossa chave, né? Estamos em uma crescente com o nosso canal e com a sua contribuição cresceremos ainda mais. Salve, salve, vamos para o vídeo. Salve, salve galera, estamos aqui neste sábado 11 de abril, muito ansioso para ver, né, o resultado das negociações de paz que estão acontecendo nesse momento no Paquistão, entre Estados Unidos e Irã. O mundo ele se enche de expectativa para saber se essa guerra vai ter um fim, se as negociações avançarão. O que a gente fica apreensivo é porque a gente sabe que os pontos de negociação dos Estados Unidos não é negociação, é impor. Eu imponho e tu aceita. E já deu para perceber que nesse momento da guerra, no andar da carruagem, o Irã ele não vai aceitar imposição dos Estados Unidos como eles já fizeram com muitos outros países mundo afora. Nesse estágio da guerra, né, por mais que o Irã esteja sofrendo muitos prejuízos financeiros, né, ele entende que tem uma boa situação, né, para barganhar uma negociação mais justa para os dois países. A gente escuta muito na mídia tradicional que o Irã é uma ameaça para o mundo, mas desde a Revolução Iraniana em 1979, o Irã nunca atacou um país sequer, muito pelo contrário. Em 1980 foi atacado pelo Iraque, né, incitado pelos Estados Unidos, apoiado pelos Estados Unidos, e vem sendo oprimido esse tempo todo pelos Estados Unidos, e foi atacado no ano passado, né, na Guerra dos 12 Dias, por Israel. E agora novamente. O Irã, assim como a Coreia do Norte, são países que investem em poderio bélico para se proteger, para poder ter o direito de viver em paz sem ser ameaçado por ninguém. O problema é que tudo que se refere ao mundo muçulmano é abominável pelos Estados Unidos e pelos ocidentais. Então, o grande problema disso tudo é que o Oriente Médio, o mundo muçulmano, por ser rico em petróleo, eles não podem ter independência, porque senão os Estados Unidos vão perder sua influência na região. Então a gente fica muito apreensivo com essas negociações. O Donald Trump ele tem ameaçado dizimar o Irã. A gente sabe que, teoricamente, na prática, os Estados Unidos têm força para isso, porém precisariam usar bomba nuclear. Né? E esse é o grande perigo. Na esfera convencional, a gente sabe do poder bélico americano, mas nessa guerra, né, que hoje é uma guerra assimétrica, o Irã ele tem se saído muito bem. Né? Então, pela guerra assimétrica que está em curso, o Irã tem fôlego para muitos anos. Isso é o que preocupa os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos eles gostam de dominar, destruir e decretar vitória. Achavam que com o Irã ia ser dessa forma, porém, né, quebraram a cara. Não só o Irã, não só os Estados Unidos, como Israel. Né? Comparando com a Guerra dos 12 Dias, que Israel começou sozinho e teve que ter intervenção americana para encerrar a guerra, né? O regime sionista achava que nesse momento, nessa guerra agora, com apoio massivo dos Estados Unidos, derrotaria o Irã em pouco tempo, em poucos dias. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Desde a Guerra dos 12 Dias, o Irã vinha se preparando para esse momento. Sabia que a qualquer momento ia ser duramente atacado pelos Estados Unidos e por Israel novamente. E com isso tudo, pegou todo mundo de surpresa com tamanha preparação que o Irã conseguiu executar em poucos meses após a Guerra dos 12 Dias. Né? E aí estamos nesse momento agora de negociações, né? Porque de certa forma o Irã ele não tem interesse de ver seu país destruído, né? De ganhar uma guerra a um custo altíssimo para a sua população,
e fará o possível para chegar a um acordo de finalização da guerra e de cessar-fogo. Mas, como já é dito, né, já é sabido por todos nós, o Irã não vai se render. O Irã não vai se render. E é isso. A gente vai analisar aqui alguns pontos que eu separei aqui para a gente entender um pouco a dinâmica dessas negociações, que não são fáceis. A gente sabe que essas negociações estão acontecendo no Paquistão, né, Islamabad, né, e a gente tem aqui uma fala do primeiro-ministro paquistanês. Ele fala o seguinte: o Shehbaz Sharif afirmou que as conversas serão um momento de tudo ou nada para uma possível resolução da guerra. De certa forma, sim. Em discurso transmitido em rede social nesta sexta-feira, 10/4, Sharif disse que representantes dos dois países estão em Islamabad, capital do Paquistão, para iniciar as conversas no sábado. Ele afirmou que a cúpula é um momento de orgulho não apenas para o país que media as conversas, mas para o mundo muçulmano. Como anfitrião das negociações entre Estados Unidos e Irã, o governo paquistanês tem adotado um tom otimista, enfatizando que, ao contrário de muitos outros, goza de confiança de ambos os lados. Né? É assim, de certa forma, a gente tem que concordar com o primeiro-ministro paquistanês, porque, né, entre muitos atores mundiais que teoricamente poderiam estar intermediando esse conflito, como alguns países europeus, até o próprio Brasil, né, sempre se colocou como um mediador mundial de conflitos, um próprio país muçulmano está, né, fazendo essa intermediação, o que prova que os muçulmanos eles sabem resolver seus problemas, não precisa de intromissão alheia. Aí volta o pontozinho aqui que a gente separou, né? Os Estados Unidos, muito preocupado com essa negociação, dessa vez ele enviou o vice-presidente DJ Vance para essa negociação, né? Ele nesse momento já está em solo paquistanês, né? E ele falou o seguinte, quando estava embarcando: se os iranianos estiverem dispostos a negociar de boa fé, certamente estaremos dispostos a estender a mão, afirmou antes de deixar os Estados Unidos nessa sexta. Aí agora ele morde, agora vai soprar. Ele assoprou, agora vai morder. Mas também alertou: se tentarem nos enganar, descobrirão que a equipe de negociação não será tão receptiva. Como eu estava falando anteriormente, né, o problema é que o estilo de negociação dos Estados Unidos é persuasão. Né? Eu escalo, eu digo o que eu posso fazer, digo o que posso fazer, digo o que posso fazer, e vou te intimidando até tu aceitar o que eu quero. Né? Eu acredito que nesse contexto atual não vai rolar. Né? O Irã não vai aceitar esse tipo de posição. Até porque, se tivesse que aceitar, teria aceitado logo nos primeiros dias da guerra. Né? Se o Irã não tivesse muito seguro do que está fazendo nessa guerra, ele já teria se rendido desde quando o Ayatollah Khamenei foi morto. Né? A gente também tem aqui uma declaração de Donald Trump, né? Nesses últimos dias. Já Donald Trump afirmou em uma publicação em redes sociais que a única razão pela qual os iranianos estão vivos hoje é para negociar, né? A gente volta para a questão da soberba americana. Aí deixa aqui para Trump. Estamos carregando os navios com as melhores armas, já fabricadas até mesmo de nível superior, as que usamos para causar uma aniquilação completa. E se não houver um acordo, usaremos essas armas e usaremos com muita eficácia, afirmou. É o que eu estava falando, né? Eles ameaçam para dissuadir o seu adversário até que ele aceite as negociações exatamente como eles impõem. Que não são negociações, são estado de rendição total. Mas aí o que acontece? Né? A gente sabe que o Irã ele quer negociar, mas ele não quer se render. Então, o que depende do Irã para fazer uma boa negociação será feito. Né? Agora, o problema é os Estados Unidos aceitarem, né? Porque a gente sabe que eles aceitaram algum ponto é uma grande humilhação. No fundo, sairão como derrotados. Mas a gente vai repercutir aqui o seguinte: os Estados Unidos apresentou 15 pontos, né, para a rendição do Irã, e o Irã apresentou 10 pontos como contrapartida para o cessar-fogo.
Porém, né, nas análises dos especialistas, existem cinco pontos que são verdadeiramente o verdadeiro gargalo dessas negociações. E a gente vai repercutir aqui sobre eles um pouco. Um dos pontos é o cessar-fogo no Líbano, né? A gente sabe que a campanha de Israel no Líbano, né, Israel quer tratar aquilo como um conflito à parte. Porém, o Irã, ele já disse, né, e foi colocado no acordo de cessar-fogo da semana passada, que todo cessar-fogo tem que contemplar também o Líbano. Então, esse é um grande ponto, porque, teoricamente, não depende muito dos Estados Unidos, e sim de Israel. Um outro ponto fundamental é a questão do Estreito de Hormuz, né? Outra questão com potencial para travar negociações, logo no início, é a rota marítima do Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte do petróleo mundial. A gente sabe que o Irã ele tem mantido uma restrição muito grande e também a questão do pedágio, né? Os Estados Unidos e a comunidade internacional não vai querer pagar o pedágio para passar no Estreito de Hormuz. Mas isso é um fato que não tem mais volta, né? Principalmente devido ao grande prejuízo que o Irã vem sofrendo, né? Da destruição, o Irã vai precisar se reconstruir. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Muito provável vai sair do Estreito de Hormuz. Apesar de que o Irã já anunciou que toda a arrecadação com o Estreito de Hormuz, com o pedágio, será dividido com Oman, né? Que é o país que está do outro lado do Estreito. Outro ponto que é muito crucial, né, assim, que é bem complexo, é a questão do programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos quer enriquecimento zero de urânio e o Irã não abre mão. Né? O Irã não abre mão. Né? O Irã quer manter como é que fala? O enriquecimento do Irã pelo menos a 3% para fins pacíficos, né, como é sabido por todos. O outro ponto aqui é em relação aos aliados iranianos na região. Né? A rede de aliados regionais e grupos armados do Irã, Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, Hamas em Gaza e diversas milícias no Iraque, deu a Teherã influência regional, permitindo ao país exercer o que muitas vezes é chamado de defesa avançada em seus conflitos de longa data com os Estados Unidos. O que é que os Estados Unidos quer? Os Estados Unidos querem que o Irã corte laços com seus aliados. Uma coisa que a gente também sabe que vai ser muito improvável. O Irã ele tem direito de fazer alianças com quem quiser e bem entender, né? E esses aliados citados, eles de certa forma formam o eixo da resistência, né? Por mais que Israel, né, atacou fortemente todos eles, mas eles estão aí, né, imbuídos de perseverança, né, e mostrando que são mártires, né, que vão até o fim. Então, esse é um outro ponto que o Irã também não vai abandonar seus aliados. E um ponto muito importante também, o quinto deles, é a questão das sanções. Né? A gente sabe que o Irã está muito sancionado, né, há praticamente há 40 anos, mais de 40 anos, e também tem muitos ativos congelados em alguns países. E o Irã ele já falou que levantamento de todas as sanções contra o país persa e a liberação dos seus ativos congelados. Então, não vai ser uma negociação fácil, né? Não vai ser uma negociação fácil. A gente entende que, nesse momento, o Irã, mesmo não tendo o poderio bélico equiparado aos Estados Unidos, ele tem muitos pontos a favor, né? Muitos pontos a favor nessa negociação. Principalmente que só com o Estreito de Hormuz ele interfere em 20% do comércio de petróleo e combustível no mundo. E se o Irã ele for para o Estreito, fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, né, que dá acesso ao Mar Vermelho, ele consegue interferir em mais 12% no comércio mundial do petróleo. Então, são números estratosféricos, né, de altos que, caso sofra alguma intervenção, né, principalmente em Bab el-Mandeb, o mundo entrará no caos, né, porque faltará combustível, os preços do petróleo disparará, né, e todo mundo será atingido. Então o Irã ele sabe que, em último caso, né, com a ajuda dos Houthis,
eles fecharão o Estreito de Bab el-Mandeb e restringirão também a navegação pelo Mar Vermelho, assim como os outros fez, né, na empreitada contra Gaza, né, por Israel. Né. Então, em todo o período de guerra contra Gaza, Israel contra Gaza, os Houthis, eles, de certa forma, fecharam o Mar Vermelho. E a gente sabe o caos que foi para o comércio mundial. Então, nesse sentido, a gente torce para que avance esse acordo de paz e que a guerra seja finalizada, né? Até porque a gente não aguenta mais ver o número de mortes que acontece, né? E principalmente os descasos israelenses e americanos com seus bombardeios indiscriminados contra a população civil, né? Eles matam civil alegando que são terroristas, né? Pessoas que se defendem, né, do imperialismo, da opressão, são chamadas de terroristas pelos ocidentais, né? Precisamos mudar esse jogo. É isso aí, galera. A gente se prolongou um pouco nesse vídeo, mas estamos aqui, né, firme e forte, trazendo uma análise para vocês. Se você chegou até aqui, se inscreve no nosso canal e deixa seu like. E na nossa descrição, na descrição desse vídeo, também tem a nossa chave Pix. Se você se sentir confortável, faz uma contribuição, uma doação para o nosso canal e assim você ajudará nosso canal a continuar crescendo. Salve, salve e até a próxima.